Número de mortes por Covid no estado se aproxima de 500. Pesquisa mostra a relação entre renda e mortalidade pelo coronavírus. Feriado de Mártire é antecipado para esta sexta-feira. Medida provisória permite nomeação de reitores para universidades e entidades se manifestam a respeito. E as mudanças provocadas pela pandemia nas festas juninas. Hoje é quarta-feira, 10 de junho de 2020. O TVU Notícias está no ar. O estado do Rio Grande do Norte se aproxima das 500 mortes por Covid-19. São 92 óbitos em investigação e 487 confirmados. Os casos testados positivos para a doença somam 11.568 pessoas. Já os casos suspeitos são 23.089. O estado tem 675 pacientes em leitos hospitalares, sendo que 338 são críticos. A taxa de ocupação de leitos em todo o estado hoje é de 91,3%. Bom, segundo uma pesquisa feita por professores e pesquisadores das Universidades Federais do Rio Grande do Norte, Ceará e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o índice da mortalidade pelo novo coronavírus é maior entre os mais pobres. Um dos fatores mapeados por essa pesquisa é a renda como um fator determinante na mortalidade pela Covid-19. O grupo de pesquisadores analisou as informações epidemiológicas e a letalidade da doença, baseado em dados de geoprocessamento dos casos e óbitos. Os cientistas observaram que a transmissibilidade e assim como a chance de alguém com a infecção morrer por causa do coronavírus na cidade depende fortemente da localidade. Outro ponto destacado na pesquisa é a vulnerabilidade social da população ser um fator crítico para os pacientes da Covid-19. A restrição social severa, ela deve levar em conta que os grupos mais vulneráveis, eles não conseguem ficar isolados sem sair por muito tempo. E nós temos grupos diferentes que devem ser tratados de forma, obviamente, diferente, no sentido que as populações mais vulneráveis devem ter um cuidado especial, um maior apoio das políticas públicas. Neste gráfico, a pesquisa mostra que na zona norte de Natal, região mais populosa da cidade, essa taxa é de 4,49%, enquanto na zona sul, a área de classe média alta é de 1,47%. Já na zona oeste, ocupada tanto por moradores de classe média baixa como mais pobres, a taxa é de 4,18%. E na zona leste, que mescla bairros mais ricos com outros mais pobres, o índice é de 2,97%. Neste outro mapa é possível perceber a diferença entre os bairros por faixa salarial. As áreas de cor marrom são as regiões mais pobres da capital, que têm a renda entre meio e um salário mínimo, diferente das regiões de cor azul, que ganham em torno de 2 a 5 salários mínimos ou mais. Segundo o pesquisador José Dias, a forma como as pessoas cresceram e se adaptaram em locais de pobreza através do tempo reflete como o coronavírus vai atuar nelas. Os cuidados básicos de higiene, limpeza e educação são pontos que definem como a epidemia vai se desenvolver em determinadas áreas de Natal. O que nós temos, por exemplo, hoje, é que nos bairros da Zona Norte, nós temos obviamente, uma mobilidade, as pessoas elas se movimentam todos os dias devido exatamente à questão socioeconômica, talvez devido mais à questão econômica, elas têm mobilidades diárias, onde as pessoas não param de trabalhar. Outros grupos que são aqueles formados por profissionais, que são ou servidores públicos, ou aqueles que são autônomos, aqueles que podem fazer o trabalho em casa, nós temos uma mobilidade, uma exposição diferente. Então, bairros como Potengi e Igapó, por exemplo, nós temos lá Alecrim, nós temos uma mobilidade praticamente que não diminui. Ao passo que regiões centrais, nós temos Petrópolis, nós temos Ponta Negra, nós temos essas regiões onde se percebe que as pessoas estão, obviamente, mais reservadas, estão em casa. Outro destaque que o pesquisador enfatizou foi que caso o governo não tome nenhuma medida a tempo, futuramente haverá uma crise humanitária no país. Nós fizemos análise de praticamente todos os bairros da zona metropolitana e o que nós vemos é que bairros da Zona Sul, eles seguem
uma tendência de casos por óbitos que é completamente diferente do que se vê em bairros da Zona Oeste e Zona Norte, né? Isso, obviamente, é preocupante. É preocupante porque, se não for controlado a tempo, essa pandemia ela pode se transformar de forma muito rápida em uma questão, em uma crise humanitária. A Assembleia Legislativa aprovou a antecipação do feriado do dia 3 de outubro para esta sexta-feira. A medida foi solicitada pela governadora Fátima Bezerra para estimular o isolamento social para conter o coronavírus. A proposta foi aprovada em sessão remota da Assembleia Legislativa no começo da tarde por 14 votos favoráveis e 5 contrários. A antecipação do feriado deve estimular a melhoria nos índices de isolamento social, que seguem bem abaixo do recomendado pelas autoridades, mesmo depois do decreto, que restringiu ainda mais a circulação da população. O decreto com antecipação dos feriados deve ser publicado ainda hoje pela governadora Fátima Bezerra. Iano Flávio Maia para o TVU Notícias. Outra medida tomada ontem pela Assembleia Legislativa foi a suspensão da Comissão Parlamentar de Inquérito criada para apurar os contratos com a Arena das Dunas. A CPI foi criada depois que uma auditoria da Controladoria Geral do Estado encontrou irregularidades nos contratos com o consórcio que administra o estádio. O pedido foi feito pelo deputado Getúlio Rego, que era o líder do governo na gestão de Rosalba Ciarline, quando os contratos foram assinados. O parlamentar alegou que as sessões virtuais atrapalhariam os depoimentos e o trabalho da imprensa. Deputados que fazem parte da comissão afirmam que a decisão foi tomada de forma ilegal. A Assembleia Legislativa aprovou a instituição da CPI Arena das Dunas por todas as irregularidades que foram apontadas pela Control. Pois bem, essa reunião, essa comissão já se reuniu 2 vezes. Aí hoje, por iniciativa de um deputado, o deputado Getúlio Rego, que apresentou um requerimento no meio da sessão, foi votado automaticamente e aprovado em tempo recorde. É no mínimo estranho, é no mínimo de se espantar, porque não cabe ao plenário decidir sobre suspensão de CPI. CPI é um instrumento da minoria, tem todo tipo de jurisprudências, resoluções e leis que trabalham isso. O que foi feito é ilegal. Nós estamos agora em contato com o nosso jurídico e nós vamos tomar as providências legais. Porque esse instrumento da minoria, esse instrumento democrático que retrata a transparência dos recursos públicos, da coisa pública, nós não vamos admitir ser ceifados, atropelados, manobrados como foi. Nós nos posicionamos completamente contrário à suspensão dessas atividades. Não há nenhuma justificativa para a CPI não continuar trabalhando e buscando a nitidez dos fatos sobre aquela grande obra que hoje pesa sobre o Estado um custo altíssimo. Porque, na verdade, nós queremos saber por que tanta gente tem medo de CPI. Tentamos contato com a assessoria do deputado Getúlio Rego, mas até o fechamento desta reportagem não recebemos retorno. Olha só, MEC poderá nomear reitores temporários nas universidades federais nesse período de pandemia. A decisão polêmica é taxada de antidemocrática pelas associações e sindicatos de servidores federais. Essa decisão, chamada de antidemocrática por muitos agentes públicos, partiu do presidente da República, Jair Bolsonaro. A medida provisória foi publicada ontem no Diário Oficial da União e perde a validade em 120 dias caso o Congresso Nacional não aprove o texto. A medida elimina a necessidade de votação de professores e estudantes para escolherem os reitores das universidades públicas durante o período de pandemia. Desde 2003, os presidentes do Brasil têm respeitado a lista tríplice para a votação desses dirigentes nessas instituições de ensino. Para associações e sindicatos de servidores federais, Bolsonaro tem quebrado uma tradição de 1 década e meia e tem se mostrado autoritário e desrespeitoso com os princípios democráticos. Esse governo não tem nenhuma preocupação com a transparência de suas ações e com os motivos pelos quais ele age contra a universidade. Esse governo, desde que começou, no dia 1º de janeiro de 2019, tem tido uma especial atenção para as instituições federais do ensino superior
colocando todo o seu ódio por esse sistema. O IFRN é uma das unidades de ensino que já tem reitor temporário. Desde abril, o presidente Bolsonaro não nomeou o professor José Arnóbio, que foi o mais votado na comunidade acadêmica. Vários protestos e disputas jurídicas têm marcado o IFRN. O IFRN está passando por um processo de intervenção, assim como o IF de Santa Catarina, o Cefet Rio de Janeiro, Colégio Pedro II, a partir de álibis inventados pelo governo federal para desrespeitar a vontade da comunidade em eleger seus representantes. Ontem, na calada da noite, o governo Bolsonaro edita a medida provisória 979, impedindo que a comunidade acadêmica de todas as instituições federais façam uma consulta para eleger seus representantes. Isso é uma afronta, é uma desculpa para ferir, para passar por cima da autonomia universitária, mas não só. Precisamos ficar atentos, porque essa é uma estratégia para a escalada autoritária desse governo. Com o feriado de Corpus Christi amanhã e a antecipação do feriado dos Mártires para sexta-feira, dia 12, alguns serviços terão um funcionamento alterado. Jamile Nogueira tem mais informações. Em virtude do feriado de Corpus Christi, celebrado nesse dia 11 de junho, e dos Mártires, adiantado para sexta-feira, dia 12, o transporte público sofrerá alterações. Os trens urbanos de Natal não funcionam e o sistema estará disponível novamente no sábado, dia 13, apenas na linha sul, que compreende o percurso entre Natal e Parnamirim. A linha norte, que faz o percurso entre Natal e Ceará-Mirim, terá a operação suspensa no sábado para que seja concluído o serviço de manutenção na via férrea iniciado durante o feriadão. Já nos ônibus municipais em Natal, a frota fica reduzida a 34%, tanto amanhã como na sexta, e a tarifa é normal. No comércio de rua, como o funcionamento já deve ser restrito ao essencial, as lojas autorizadas pelo decreto estadual podem abrir, já que amanhã é considerado ponto facultativo. O horário é das 8 da manhã às 2 da tarde. Já os supermercados têm funcionamento normal, isso amanhã. Na sexta, como é feriado, todo o comércio estará fechado. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. E com o cancelamento dos festejos juninos devido à pandemia, outra ação foi tomada no estado, a proibição de fogueiras. Quem traz os detalhes é a repórter Michele Ariane. As festas juninas desse ano serão bem diferentes. Diante desse cenário de pandemia, a tradição de acender fogueiras está proibida, além da comercialização de fogos de artifício. Essa decisão foi tomada pelo governo do Rio Grande do Norte, atendendo à recomendação dos órgãos de saúde. É que a fumaça pode agravar o estado de saúde de pessoas que foram infectadas ou estão em recuperação da Covid-19, além de ser uma medida preventiva nas ocorrências causadas por queimaduras ou de outras doenças respiratórias. O decreto governamental de número 29.583 já está em vigor e prevê multa de R$ 50 até R$ 25.000. Além da saúde humana, a saúde animal agradece, já que muitos bichinhos de estimação também se assustam e fogem com o barulho dos fogos. Michele Ariane para o TVU Notícias. Bom, além das fogueiras, junho é o mês do forró pé de serra, das deliciosas comidas de milho e, claro, das quadrilhas juninas. E mesmo em tempos de quarentena, o TVU Notícias exibe ao longo de junho 3 matérias que mostram as adaptações que os festejos juninos tiveram de sofrer devido à pandemia de Covid-19. Na primeira reportagem da série, você confere como está o coração dos quadrilheiros em um ano sem apresentações. O São João, pra quem é nordestino raiz não tem período melhor não, viu? É tempo de renovar a fé, sentir o calor da fogueira e, claro, se encantar com o colorido das joias raras da nossa região, as quadrilhas juninas. É lindo demais, viu? Mas esse ano a festa vai ser bem diferente. Além das fogueiras estarem proibidas em muitas cidades, as medidas de isolamento social essenciais no combate à pandemia da Covid-19 também impedem que as quadrilhas entrem nas quadras para se apresentar. E essa abstinência já vem causando impacto forte no emocional dos quadrilheiros.
E olha que não é pouca gente não, viu? A tradição de vestir camisa quadriculada ou vestido rodado faz parte da vida de muitos nordestinos. Só aqui no Rio Grande do Norte são cerca de 60 quadrilhas matutas e estilizadas reconhecidas pela Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Estado. Cada uma, com sua particularidade e tradição, mas todas elas compartilhando neste momento o mesmo sentimento de tristeza por não poderem levar o brilho de suas apresentações aos tradicionais festivais juninos. É muito triste, não vou mentir, fico muito triste mesmo. A gente da quadrilha que faz parte da Lumiar, aí estamos todo mundo aqui triste. É difícil a gente passar um ano sem brincar o São João. Eu não sei nem o que dizer, que eu estou muito triste, porque eu estou aqui agoniado, perreado de não ter São João esse ano. Quero dizer para vocês que, para quem é quadrilheiro de verdade, para quem é quadrilheiro por amor, que faz por amor, está sentindo uma dor imensa de não ter São João esse ano. Eu vi nos grupos de WhatsApp os brincantes, os participantes, os fãs, as pessoas que admiram o nosso trabalho, as pessoas que seguem o nosso trabalho, as pessoas envolvidas na parte cultural, lamentando o déficit que vai ficar esse ano, a tristeza que esse ano vai ficar além da pandemia, o quanto que esse ano vai ser silenciado no que se diz respeito à cultura junina. Inspirada na dança de salão dos nobres parisienses do século XVIII, as quadrilhas caíram no gosto do brasileiro e, com o passar dos anos, ganharam elementos caipiras e matutos próprios do nosso povo. Atualmente é possível identificar quadrilhas de diversos estilos, como as matutas tradicionais, aquelas que fazem uso da comédia em suas apresentações e também as estilizadas, que costumam reunir centenas de componentes. O presidente da quadrilha estilizada Balão Dourado, da Zona Norte de Natal, explica o que tem sido feito para manter a chama junina acesa em um grupo que reúne quase 200 pessoas. Pensamos em oficinas, algumas oficinas foram direcionadas, oficinas de maquiagem, oficinas de costura, oficinas de dança também, fizemos oficinas de dança, fizemos também através de lives oficinas de música e foi desta forma que a gente conseguiu formatar o grupo, foi desta forma que a gente conseguiu deixar o grupo não tão espalhado nesse momento de pandemia, que a gente precisa estar juntos, mas não junto no contexto de estar próximo, mas sim juntos no contexto de não deixar que os componentes eles fiquem muito dispersos no que se diz respeito ao nosso grupo. É um grupo muito oneroso no que se diz respeito à quantidade de pessoas. Você imagine trabalhar com um grupo com quase 200 pessoas, só 150 são componentes, né? Então é um grupo bastante oneroso que a gente tem que ter muita cautela e responsabilidade e estar dando esse suporte para o grupo, para que o grupo não fique tão disperso. Além de encantar o público e inspirar dançarinos, coreógrafos e coordenadores, as quadrilhas juninas também geram empregos. São músicos, maquiadores, aderecistas e costureiros que neste período e em outros anos garantem uma renda extra trabalhando junto às quadrilhas. E que este ano também estão sentindo falta das apresentações. O costureiro Roberto Simplício é um deles. Sempre trabalhava nos anos anteriores com a confecção dos figurinos, tipo, eu corto e costuro. Então, eu costumava cortar para 3, 4 quadrilhas, eu cortava muita roupa para esse pessoal todo costurar. Então não era só eu, várias pessoas costuram. Não aqui comigo, aqui em casa geralmente é só eu que costuro. Mas para fora eu cortava para um grupo, para umas colegas minhas costurar a roupa. Então ficou difícil para mim, está difícil para elas, porque eu não ganho pelo meu corte, elas não ganham pela costura delas. Segundo o presidente da Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Rio Grande do Norte, a associação está buscando meios de ajudar quadrilheiros e parceiros que estão passando por dificuldades. Chegamos até um vereador, pedimos para ele fazer um projeto de lei que garanta o incentivo financeiro para as quadrilhas juninas da nossa cidade. Da mesma forma, vamos chegar ao governo, vamos pedir esse incentivo financeiro para todos vocês. Dia 14 nós vamos fazer uma live solidária com os músicos juninos do Rio Grande do Norte. E tudo lá que for arrecadado, nós vamos doar aos quadrilheiros que hoje estão mais necessitados, aos músicos que hoje estão parados sem tocar, às costureiras, então enfim, a todos que fazem aquela cadeia produtiva
da engrenagem do São João girar, nós vamos chegar junto, vamos tentar ajudar, vamos tentar amenizar da melhor forma possível. Pois é, em um ano sem a alegria e o colorido das quadrilhas juninas, resta aos quadrilheiros se apegar a São João e torcer para que o próximo mês de junho chegue logo. Até lá, a gente se inspira na confiança de uma veterana rainha junina. Espero que o próximo ano seja ótimo para todos. Alegria, e vamos festejar. O ano que vem vamos festejar, se Deus quiser. E para terminar essa semana com um pouco mais de esperança, nós vamos conhecer agora um projeto de extensão da UFRN que aposta na música para levar um pouco de alívio aos profissionais de saúde durante a pandemia. Com o violoncelo no colo, o professor Fábio Presgrave leva música aos corredores de hospitais e unidades de saúde. Uma pausa na rotina caótica dos trabalhadores. A ação faz parte do projeto Sol Cello, que busca dar uma resposta musical à pandemia. Até agora já foram realizadas apresentações em Natal e no interior do estado. Eu estou aqui na cidade de Santa Cruz, no Hospital Maternidade Ana Bezerra, participando do projeto de extensão da Escola de Música Sol Cello, que tem levado música a profissionais da área de saúde, tão desgastados na época dessa pandemia. Foi mais uma experiência incrível para mim conhecer a dedicação da equipe aqui do Hospital Ana Bezerra, e daqui sigo para Currais Novos. Já tivemos também a apresentação no Hospital Universitário Onofre Lopes, na Maternidade Januário Sico e no Barreira Roxa, onde vários profissionais da saúde estão hospedados. O projeto prevê ainda a realização de lives com violoncelistas, além de um curso à distância com alunos de todo o Brasil. O TVU Notícias termina aqui. Por conta do feriado de Corpus Christi e da antecipação do feriado de Mártires, não teremos as edições de amanhã e sexta, voltando na segunda-feira. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e até segunda-feira. Não esqueça, se puder, fique em casa.